pensando no diagnóstico. Bem, a sociedade, os leigos em geral, eles acreditam que os exames é que firmam um diagnóstico final. Quando, na verdade, quem firma o diagnóstico é o profissional da área da saúde. O exame é somente um meio complementar. O corpo é muito mais complexo do que se imagina para apenas um número num papel ou a interpretação de uma imagem dar o veredito final do que o paciente tem, do que deve ser feito. A propedêutica, também chamada de semiologia, é uma área dentro da patologia que estuda os sinais e sintomas que um paciente apresenta com doenças em geral. Sinais são as informações que o profissional consegue detectar no paciente através dos seus 5 sentidos, tato, visão, audição, olfato, paladar, com ou sem auxílio de algum equipamento. Já os sintomas são as percepções subjetivas do paciente, aquilo que ele relata que está sentindo, aquilo que ele relata que está experienciando. E o conjunto de sinais e sintomas é que vão formar então o quadro clínico ou sintomatologia, que é importante para o diagnóstico e prognóstico e assim se determinar então o tratamento que será feito. O diagnóstico ele depende então de uma coleta de dados para análises e conclusões. E esses dados são coletados através do exame clínico e, se necessário, através de exames laboratoriais. O exame clínico ele é composto da anamnese e do exame físico. Anamnese é um termo grego que significa trazer à memória, é o paciente trazendo à memória tudo aquilo que ele tem para relatar. É a história clínica que vai ser trazida em discussão. Enfim, é o momento de uma coleta de dados específicos do paciente, das queixas, do histórico pessoal e familiar, dos tratamentos já realizados. E o exame físico é então o exame que o profissional faz com o paciente à sua frente, com a observação, palpação, ausculta, aferição com equipamentos, etc. E os exames laboratoriais são os outros elementos a serem solicitados caso o profissional sinta a necessidade. É interessante observarmos que o diagnóstico na área da saúde, 95% do diagnóstico ele vem do exame clínico. Sendo que uma anamnese muito bem feita, bem conduzida pelo profissional, com tempo para realizar ela, ela praticamente já resolve 85% do diagnóstico. Os outros 10% através do exame físico e apenas 5% do diagnóstico vem realmente de exames laboratoriais para montar esse quebra-cabeças do que o paciente tem realmente, para se determinar então diagnóstico, prognóstico, tratamento, etc. Os exames, então, de sangue, saliva, urina, imagem, gases, exames genéticos, exames elétricos, exames energéticos, se é que vocês me entendem, dentre outros, eles possuem uma menor relevância no diagnóstico e prognóstico final. Sim, por um lado, eles são importantes na detecção dos primeiros estágios da doença e do seu progresso. Mas eles por si só não firmam, então, o diagnóstico. O profissional precisa interpretar esses dados para entender então o que acontece no paciente que está à sua frente e então emitir esse diagnóstico. Em outras palavras, nós diríamos assim, que os exames então não são fundamentais, eles são complementares para o diagnóstico. A medicina baseada em evidências, da observação de estudos e artigos científicos, ela nos traz uma visão de que os exames são fundamentais para o diagnóstico. Porém, não podemos esquecer que embora ela relata que, por exemplo, 93% das pessoas que apresentam esses resultados do exame significa isso. 37% dos pacientes que apresentam esses resultados significa aquilo. Mas tudo bem, e aí? O paciente que está à nossa frente, esse indivíduo único, com sua individualidade biológica, ele faz parte do qual grupo de pessoas relatadas nessa amostra desses estudos? Ele faz parte desses 30% aqui, desses 20% lá, desses 18% aqui, enfim. De que grupo esse paciente faz parte?
Isso quem vai decidir é o profissional. Por isso que a gente diz que a clínica é soberana. É lá na avaliação clínica, no exame clínico, que vai se chegar nas conclusões necessárias para o diagnóstico e então para o tratamento. Nós temos observado que tem ocorrido algumas mudanças na grade curricular das diversas profissões da área da saúde. No passado, a gente via que existiam muito mais créditos em disciplinas como anatomia, fisiologia, patologia, semiologia, enfim, que capacitavam o profissional para uma anamnese de boa qualidade. E os exames, eles serviam apenas para confirmar o diagnóstico quando já não tivesse concluído, já no próprio exame clínico. Mas no presente, tendência para futuro, nós estamos observando a diminuição dos créditos dessas disciplinas, enfim, e fazendo com que o paciente necessite de maior com que o profissional necessite de uma maior utilização de exames para conseguir se chegar no diagnóstico. E aí a gente tem observado que os exames estão se tornando o principal método de diagnóstico. Existem questões jurídicas aqui também que nós não vamos estar abordando, discutindo aqui, que esse não é o objetivo. E existe a questão também dos anseios sociais da população que entende que seu diagnóstico deve vir por um exame. Como assim o profissional não pede nenhum exame para dizer o que eu tenho? Enfim, existe várias pressões e várias realidades acontecendo aí que têm favorecido, incentivado e feito com que os exames comecem a ser observados e tratados com um outro peso, até talvez irreal, na necessidade do diagnóstico. E com isso vão surgindo profissionais que começam a tratar os exames em vez de tratar o paciente. A gente precisa entender que para chegar no diagnóstico e então num tratamento eficiente, esse tripé profissional, paciente, exames, isso tem que ser devidamente ponderado com os seus pesos, com as suas inter-relações, para que se surta efeito e êxito no que está se propondo. E é muito comum que a gente acabe se deparando depois com algumas frases e vamos ser obrigados a questionar. Por exemplo, você não tem nada, seus exames estão normais. Espera um pouquinho, quem que está normal, quem que não tem nada? É o paciente ou são os exames? Os exames estão normais e o paciente está sentindo, relatando, tem os sintomas relatados, mas não importa, o que importa é que o exame está dizendo que está normal. Mas espera um pouquinho, está no normal estatístico ou no normal fisiológico, que nós já discutimos em momentos anteriores? Enfim, é um normal estatístico meramente algo matemático ou é um normal fisiológico, é um normal que demonstra saúde? Espera um pouquinho, o nível de conhecimento do profissional que está interpretando esses exames para emitir essa frase é um nível de conhecimento atualizado? Enfim, é uma frase que vai nos levar a pensar muitas coisas quando ela é pronunciada. Um outro exemplo é a seguinte frase, apenas a título de ilustração. Infelizmente você tem um tumor, vamos ter de operar. Tá, peraí, foi entendido que há um tumor aí que tem que ser operado com base no quê? Com base num exame de imagem, numa biópsia, e pera lá, e mais ou menos 40% da opinião dos diferentes profissionais que dão os laudos aí dos exames, a gente sabe que tem diferença, tem uma divergência de, em média, 40% desses laudos da conclusão de um laudo emitido. E estamos baseando no que para chegar na conclusão que realmente é um tumor e realmente tem que ser operado? Peraí, esses exames aí, o procedimento que foi realizado na coleta do material a ser examinado aí pelo laboratório, foi feito tudo corretamente? Teve algum erro? E o paciente, ele fez a parte dele correta para a preparação do exame, foi tudo ok? Os aparelhos utilizados nesse exame aí foram calibrados corretamente? Os kits utilizados aí nesse exame, os reagentes estão vencidos? Não? Espera um pouquinho aí.
esse exame aí que foi feito para chegar nessa conclusão, qual que é a acurácia dele? Qual que é a especificidade e a sensibilidade desse exame aí para essa patologia que está sendo avaliada? Como é que é a relação teste e realidade desse exame? Um verdadeiro positivo, um falso positivo, um verdadeiro negativo, um falso negativo? Como é que é a prevalência dessa patologia que estamos analisando através desses exames? Qual que é a probabilidade pré-teste? E o valor preditivo positivo? E o valor preditivo negativo? Enfim, isso tudo que são dados estatísticos que mostram que não tem exame 100%, exame infalível. E aí, como é que fica então esse diagnóstico aqui? O que está sendo levado em consideração? Isso tudo leva a gente a pensar, e se um diagnóstico então é emitido errado? E se o diagnóstico do paciente estiver errado? Quais que vão ser as consequências? Aqui esse quadro fica para vocês pensarem, um exercício de reflexão para vocês realizarem, fazendo a seguinte comparação na hipótese de um diagnóstico errado. Se é através da alopatia e se é através da naturopatia. Então, há um diagnóstico errado. Como é que vai ficar o risco de morte desse paciente com esse diagnóstico errado, se ele estiver sendo tratado alopaticamente, se ele estiver sendo tratado naturopaticamente? Como é que vai ser as sequelas geradas pela falta de cuidado, já que o diagnóstico está errado, então o tratamento é errado, então não está sendo tratada a patologia como deveria, o ponto fundamental não está sendo tratado? Como é que vão ficar essas sequelas aí, se for de um tratamento através de um tratamento alopático e de um tratamento naturopático? Qual vai ser o sofrimento e os gastos desnecessários feitos? E os defeitos colaterais indesejados pelo tratamento errado? Como é que fica? Se a gente pensar que é um tratamento especificista, em contraposição a um tratamento generalista, isto é, pelo diagnóstico o problema então está no fígado, mas na realidade está no intestino. Mas o diagnóstico está errado, aí através de, por exemplo, alopatia, nós vamos medicar, nós vamos operar, nós vamos cortar e jogar fora, mas não é lá que estava o problema. E se for a naturopatia? Que nós vamos restabelecer esse fígado, nós vamos fornecer os nutrientes para esse fígado, para esse organismo como um todo, de uma forma mais generalista, vai ficar sequelas? Vai ajudar? Mesmo com um diagnóstico errado, será que eu vou conseguir curar? Bom, fica esse exercício aqui para vocês pensarem, analisarem. Tem muita coisa a ser refletida aqui. Bom, esse artigo foi publicado em 2012 no New England Journal of Medicine e ele traz a seguinte questão. 1.300.000 mulheres, só nos Estados Unidos, receberam diagnóstico equivocado e tratamento desnecessário para câncer de mama nos últimos 30 anos, devido a falsos positivos nas mamografias. Bom, 1.300.000 mulheres só nos Estados Unidos em 30 anos, isso foi em 2012. Então fica como exercício para vocês aqui, fazendo um levantamento até 2020, no mundo como um todo, qual que é o impacto desses erros, dessas mamografias e dos tratamentos então indevidos que decorrem do diagnóstico equivocado, fica como exercício de reflexão, então, para todos vocês aqui. Bem, dependendo da disfunção orgânica, da patologia do que a gente está falando, a primeira pessoa que detecta é o próprio paciente. Então ele tem que ser educado para compreender seu corpo. Ele tem que ser educado para saber interpretar os sinais, saber compreender a linguagem do seu corpo e o que está acontecendo com ele. Se ele for educado por meios comerciais da área da saúde, se é que vocês me entendem, ele pode ser vítima fácil de erro. E por outro lado, os profissionais da área da saúde, diante de tanta produção de conhecimento científico, eles precisam de atualização constante. Discutir e revisar a literatura científica e compartilhar os resultados da aplicação dela em sua prática no dia a dia torna-se importante, tanto dentro quanto fora do ambiente acadêmico. Isso quando se busca verdadeiramente uma grande eficiência em sua profissão, em sua área de atuação.
O nosso trabalho, ele, além de ser educativo, ele proporciona meios que permitem uma educação contínua e recíproca entre nós. O nosso trabalho ele tem vertentes que são direcionadas aos nossos alunos para aumentar o conhecimento na área da fisiologia por parte deles, e temos também atuação com eventos específicos para profissionais se atualizarem, debaterem e discutirem o que têm em mãos, os seus resultados. Então o nosso trabalho tem esse duplo aspecto. Ele tem os momentos, os eventos específicos, para que os alunos eles possam então ter conhecimento e informação sobre a fisiologia humana, para que possam dialogar melhor com os profissionais que tratam deles e que tratam de seus familiares, saindo desse submundo da desinformação sobre o funcionamento do seu corpo e ficando à mercê de termos, de questões que eles não compreendem e não conseguem saber tomar nenhuma decisão a respeito. E com esse conhecimento eles vão conseguindo tanto dialogar melhor com os profissionais, quanto também se empenharem em realizar o tratamento exatamente como os profissionais estão prescrevendo, enfim, se empenharem com mais afinco para chegar nos resultados, porque eles compreendem os porquês, e também, à medida que vão tendo informação, eles vão começando a questionar com seus profissionais e muitas vezes mudar de profissional, e muitas vezes pedir segundas opiniões para outros profissionais e conseguir então resolver problemas que não estão resolvendo no seu organismo e no organismo de seus familiares. Isso quando precisam de profissionais.